para falar um pouquinho sobre educação democrática, o conceito, como a gente vem discutindo ele hoje aqui, pelo menos o grupo do qual eu faço parte, preciso falar um pouco sobre a história, como é que a gente chega até ele. Em 2015, eu começo a fazer parte de um grupo que problematiza aqui no Brasil uma iniciativa que ainda não tinha muita notoriedade, publicidade, que era a Escola Sem Partido. E esse grupo acabou ficando como Professores contra Escola Sem Partido. E ao longo dessa atuação nesse coletivo, nós acabamos também problematizando a base, a reforma do ensino médio, outras iniciativas, e sempre era contra a Escola Sem Partido, contra a BNCC, contra a reforma do ensino médio. Em algum momento nós pensamos que estrategicamente, aí, tanto no campo político quanto acadêmico, seria interessante ter uma postura mais propositiva, não só ser contra, mas pensar, se a gente é contra isso tudo, por que nós somos contra, né? Onde é que isso ataca o que nos é caro? E aí essa discussão começa então no campo acadêmico, nos textos que eu começo a escrever sobre Escola Sem Partido, eu mobilizo um autor chamado Gert Biester, um autor possível dentre outros, mas que trabalha com o conceito de educação democrática. E a gente começa a discutir então a educação democrática conceitualmente, enquanto um coletivo de professores. Só que nesse movimento a gente achou que politicamente também era importante transformar isso, que começa com uma discussão conceitual, em uma bandeira política. Porque sempre que a gente vai falar numa audiência pública, até para problematizar o termo Escola Sem Partido é difícil. A gente perde uns 5, 10 minutos só para desarmar essa armadilha linguística, né? Tem que falar que não é isso que está em jogo, né? Se é escola com ou sem partido. E a educação democrática, ela tem um potencial para o nosso campo, né? Quando você fala em educação democrática, quem é contra a educação democrática? E surge então o movimento de educação democrática, do qual eu faço parte. Então é importante entender que esse conceito ele ganha força, num primeiro momento, numa articulação entre o campo acadêmico e o campo político. E como é que a gente pensa esse conceito? Inicialmente inicialmente e ainda é importante que ele tenha uma característica de não ser uma definição exaustiva. Por quê? Porque se eu chegar aqui, Fernando, não aqui em Belo Horizonte, mas lá no Rio, se eu chego no Rio de Janeiro e digo, olha, educação democrática é isso, e faço uma lista fechada, outras realidades não vão ter como dialogar com esse contexto, porque cada contexto tem as suas demandas. E aí nós começamos um movimento até em conjunto com a Amped, que nós chamamos nesse ano de Ação Educação Democrática. Inclusive o Pensar Educação, Pensar o Brasil estava nessa parceria, que foi lançar essa pergunta pelo país, pedindo para as pessoas produzirem iniciativas que pensassem em relação entre educação e democracia. E foi um sucesso a iniciativa, tivemos muitas atividades pelo Brasil inteiro, diferentes naturezas.